A Organização Mundial de Saúde, há cerca de 50 anos, estabeleceu um programa que é um programa de pré-qualificação de produtos de saúde, que inclui neste momento medicamentos, vacinas, meios de diagnóstico e também os chamados Vector Control Products, que basicamente representam um arsenal disponível que vai desde redes cobertas de inseticida para evitar os mosquitos que transmitem, por exemplo, a malária, mas também que transmitem outras doenças, e que vai desde esse tipo de arsenal até o potencial de utilização de mosquitos geneticamente modificados, exatamente para impedir a reprodução de mosquitos que sejam agentes vetores de transmissão. Portanto, nós abordamos e vamos iniciar dentro de algumas semanas também um programa na área dos dispositivos médicos em geral. Portanto, a intervenção da OMS, através da pré-qualificação, é uma intervenção supletiva, complementar, da intervenção dos Estados-membros e destina-se fundamentalmente a criar condições para os Estados-membros que não têm uma capacidade de avaliação forte, porque têm sistemas regulamentares relativamente frágeis ainda no processo de desenvolvimento, que esses Estados-membros tenham a capacidade de fazer uma avaliação criteriosa dos produtos que são depois comercializados nos seus territórios. Se nós compararmos historicamente, antes da Covid-19, os números que existiam de diferentes publicações e análises, quer para medicamentos, quer para vacinas, o tempo médio de desenvolvimento, já com, neste caso, com agente patogénico bem conhecido, o tempo médio de desenvolvimento de uma nova vacina ou de um novo medicamento situava-se entre 8 e 12 anos e no quadro geral, porque não há uma análise distinta de vacinas e medicamentos, há uma análise geral envolvendo medicamentos e vacinas e com uma taxa de atrito, aquilo que nós podemos chamar uma taxa de falha, de cerca de 95% durante o desenvolvimento clínico. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, em média, cada 100 medicamentos ou vacinas que iniciavam o desenvolvimento clínico, apenas 5 chegavam ao mercado. E, portanto, essas são as condições, são os números de base de que partimos antes da Covid-19. O que aconteceu durante a Covid-19 é absolutamente histórico. Nós nunca tivemos a capacidade de juntar esforços à escala mundial para desenvolver novas vacinas num espaço tão curto, e é bom também dizê-lo, com uma investigação clínica tão extensa. Só para vos dar uma imagem, a generalidade dos maiores, não a generalidade, os maiores ensaios clínicos de fase 3, que são os últimos no desenvolvimento de um medicamento ou de uma vacina, antes da Covid-19, eram na área cardiovascular e situavam-se entre 20 e 25 mil sujeitos envolvidos no ensaio clínico. As primeiras vacinas que chegaram ao mercado para a Covid-19 foram testadas em ensaios clínicos de fase 3 em populações entre 30 e 40 mil sujeitos. Portanto, nós nunca tivemos, como na Covid-19, uma velocidade tão grande, tão rápida de desenvolvimento de novos produtos e com uma investigação clínica tão aprofundada como foi realizada durante a Covid-19. Daí que, por vezes, nas comparações, haja alguma falta de compreensão para a dificuldade natural, pré-existente, de desenvolvimento de novos produtos. E, portanto, essa dificuldade é uma dificuldade que se agrava com um segundo fator, quando a indústria farmacêutica, nomeadamente, não envolve em determinados segmentos um esforço significativo nessa investigação. Isto é o caso particularmente sentido naquilo que nós chamamos de doenças órfãs, em que existe um número limitado de doentes e em que, vamos utilizar essa expressão pouco correta, a oportunidade de mercado para a indústria farmacêutica é relativamente restrita, o que significa que o investimento de muitos bilhões de dólares que tem que ser feito no desenvolvimento de um novo produto dificilmente terá um retorno financeiro e daí que nos últimos anos temos assistido a alguns medicamentos para doenças órfãs e nomeadamente utilizando terapia génica, em que o valor do tratamento por doente ultrapassa $1 milhão. Tem a ver exatamente com isso, com o chamado retorno do investimento feito
pela indústria farmacêutica. Portanto, juntando os dois fatores, que são fatores inerentes relativamente aos processos de desenvolvimento e à tecnologia, e processos que têm a ver com decisões que são mais do foro da indústria, no sentido de acelerar o desenvolvimento de um produto ou de outro produto em função das suas oportunidades, eles resultam depois em atrasos significativos na aprovação de determinados medicamentos. Dito isto, é bom também dizer que nos últimos anos, e particularmente nesta fase de Covid-19 e pós-Covid-19, tem havido um intenso esforço de muitos governos, de muitos poderes públicos, de acelerar o desenvolvimento de medicamentos que são medicamentos essenciais ou vacinas para doenças ou patologias que são críticas, e que esse notável investimento público que tem sido feito também tem sido seguido por um aumento do investimento privado, nomeadamente da indústria farmacêutica, para permitir um melhor e mais extenso acesso.